passado, domingo agora que passou, né? O pastor Robson falou a respeito da nova aliança. E era sobre isso que eu queria falar hoje. A respeito da nossa bendita esperança. E a bendita esperança é a salvação estabelecida pelo próprio Jesus. Essa é uma nova aliança, um chamado para a liberdade. Então nós não precisamos mais viver presos. O sangue de Jesus, ele é a resposta. Ele é tudo que nós precisamos. E o sangue de Jesus, ele nos lavou completamente em todas as áreas da nossa vida. Esse sangue, ele implica não somente na área espiritual, mas ele implica na alma, no corpo e no espírito. No espírito já foi estabelecido, na alma é progressivo, e no corpo quando o Senhor voltar. Vamos lá para Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesse momento de identificação, Jesus, ele tomou sobre si não somente o nosso castigo espiritual, mas ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dores. E sobre ele, carregando sobre ele, nós podemos ter paz. O castigo que estava sobre ele nos traz paz. E lá em Hebreus 4, 14 e 16, vai dizer: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que nós cremos. O nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, acho que às vezes a gente se encontra em situações, ou às vezes a gente questiona a respeito de como funciona a palavra de Deus em certas áreas da nossa vida. Mas, queridos, Deus não é grande demais a ponto de não conseguir alcançar o seu problema que parece pequeno para você. E Deus não é pequeno demais para não conseguir se tornar da proporção do seu problema. O sangue de Jesus, ele conseguiu ser suficiente para todas as áreas da nossa vida. Seja espiritual, seja no nosso corpo, ou seja na nossa alma. E quantos de nós negligenciamos a parte da alma, sobre o sentir? Mas Jesus também se importou e se importa com essa área. Porque a partir de um sentimento que aquilo vai gerar algo. E se a gente não cuida direito da nossa alma, ela pode gerar algo também para a vida, como também para a morte. Nós vemos o quanto de gente está em depressão. A nossa geração marcada por depressão e ansiedade, de acordo com os estudos, mas não da forma como a gente crê. E Deus, ele se importa com essa área também. O sangue de Jesus também foi suficiente para essa área. Então Jesus, ele continua sendo a solução, ele continua sendo a saída, ele continua sendo o caminho para a saúde mental, ele continua sendo o caminho para a cura. O seu sangue, ele não foi depositado só numa área. O seu sangue foi depositado do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Então não há nada mais que tenha direito de te prender, de te parar. Porque Jesus, ele não só foi lá como um simples ato, mas ele cumpriu uma lei. Ele veio para cumprir uma lei. Então o direito que Satanás tinha para mexer conosco, o direito que Satanás tinha para mexer com o nosso corpo ou com a nossa mente,
Ele perdeu a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós entendemos que o seu sangue é suficiente. E essa é uma nova aliança. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei. E esse cumprimento da lei traz para nós uma bendita esperança, uma paz. Então, é muito fácil a pessoa que está aqui na frente, o ministro, dizer para você que você tem paz, que você tem alegria. Mas quantos de nós carregamos isso como uma consciência verdadeira? Porque no nosso cotidiano, às vezes a gente fica tão martirizado com o que está acontecendo no nosso natural. Ai, porque eu estou cansado. Ai, porque eu estou triste. Ai, porque eu tenho um direito de sentir. Ei, cuidado para você não estar idolatrando a sua alma. A sua alma não pode roubar o canto que Deus conquistou, que foi o seu espírito. Então dá tudo bem sentir, mas está errado a partir do momento que você sabe a resposta e você não pratica. E a partir desse momento, nada mais pode te prender. Nem o seu passado, nem os seus traumas. Diferente do nome daquele filme, O Meu Passado Me Condena, isso não é uma realidade para a gente hoje. Isso não pode ser uma realidade para a gente hoje. E da mesma forma que a palavra vai, ela também vem. E a área emocional sempre foi uma parte que eu fui mais atacada. Mas eu entendo também que essa parte não é um lugar para eu me refugiar no vitimismo, mas para ajudar outras pessoas também. O evangelho serve para servir outras pessoas também. E enquanto o Senhor vai te ajudando, vai te ensinando, você tem autoridade para falar sobre aquilo. E durante uma sessão que eu tive com a minha psicóloga, eu falei para ela a respeito de uma imagem que eu tinha visualizado. E antes disso, minha mente estava bem movimentada, minha alma estava bem inquieta. E você percebe aquela inclinação do Espírito para entrar em um lugar no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é onipresente, amém? O Senhor está em todo lugar. Mas existe um ambiente que nós precisamos ir até lá. Então, nessa imagem, é como se eu visse um lindo jardim, um lugar de paz, de sossego, e nesse jardim tivesse uma mesa e 2 cadeiras. E o Senhor estava sentado em uma dessas cadeiras. E Ele estava esperando o momento de eu chegar, pegar a cadeira e me sentar e desfrutar de tudo que já estava pronto. E a nova aliança, já está tudo pronto. Então sempre vai existir uma mesa para você desfrutar. Obrigada. Para você aproveitar. E o Senhor, Ele não te questiona, Ele não te envergonha sobre sentar e pegar as coisas que já estão prontas. Mas às vezes as distrações de vozes te impedem de chegar nesse lugar onde você vai encontrar resposta, onde você vai encontrar sossego, onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar direção. A imagem que eu tinha é como se esse lugar já estivesse pronto, mas que as vozes me impediam de chegar nesse lugar, como uma distração. E o desejo de Deus é que nós cheguemos, apresentemos a Ele nossas ansiedades e as nossas preocupações, e Ele cuidará. É esse o lugar. O lugar onde nada falta. O lugar onde Ele já cumpriu. O lugar onde você não precisa se esforçar para merecer algo de Deus. Já está tudo pronto. Já está tudo feito.
Aleluia. E durante algumas semanas passadas, minha alma ainda estava muito agitada. Mas como eu falei, o meu espírito se inclinava. E eu, não, Senhor, eu não vou. Eu começava a lembrar do que Deus já tinha me dito, do que Deus já tinha me prometido. E aquilo gerava uma esperança no meu coração. E aí eu decidi, coloquei um louvor. E a letra do louvor, ela é assim. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E aí o ânimo foi voltando, e aquela expressão que estava no meu espírito tomou conta do meu corpo. E aquilo que estava só lá no interior começou a fluir, porque o rio já está aí. Mas nós não podemos, nós não devemos abraçar a inclinação da nossa alma, por mais que ela seja válida. Ela precisa estar sujeita à palavra de Deus. Nossa alma precisa estar sujeita às verdades. E lembra das promessas. Traz ao teu coração, que traz esperança. Lá em Lamentações 3, 19, 26, Jeremias, conhecido como profeta chorão, ele vai dizer: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Jeremias trouxe a sua lembrança de onde vinha a sua esperança. A sua esperança não estava apoiada nas coisas dessa terra como vivem os miseráveis, mas estava apoiada no amor do Senhor, a lembrança de que o amor do Senhor é a causa que não nos deixa ser consumidos. Essa é a palavra de Deus, essa é a verdade de Deus. E quando a sua alma se inquietar, você vai lembrar a ela da posição que você está. Hoje você é livre, pois Ele vive e vive em ti. O sangue de Jesus ainda é suficiente. A gente não precisa buscar milhões de respostas em outro lugar. A gente não precisa buscar milhões de soluções em outro lugar. A gente não precisa buscar em agiota ou algo assim do tipo. Sabe, Deus, Ele ainda provê, Ele ainda faz. E o sangue de Jesus nos trouxe até aqui. O sangue de Jesus nos deu a recompensa que é paz. Aleluia! E aqui Jeremias ainda não tinha o espírito recriado. Não tinha. Mas havia uma nota de gratidão ao Senhor. Havia uma nota de lembrar dos seus feitos. Quando tudo parece difícil, você pode lembrar que Ele em algum momento estendeu o seu braço forte e te tirou daquele lugar. Jesus, Ele não negou as aflições, mas Ele deu um motivo para termos ânimo. Lá em João 16, 33, Ele vai dizer: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Aqui agora, o motivo. Tenham coragem, porque eu venci o mundo. O motivo da nossa esperança, o motivo do nosso caminhar em paz, não é porque o meu bolso está cheio, não é porque a minha mente está tranquila, mas é porque Ele venceu o mundo.
Jesus nunca disse que a gente viveria sem ataques. Mas Ele deu um motivo, um ânimo. Ele venceu o mundo. E nós já não vivemos para o que o mundo pode oferecer. Mas agora a vida de Deus está em nós e a vida de Deus nos capacita a andar em paz. Porque Jesus levou sobre si. Aleluia! E é por essa identificação que nós podemos afirmar como Paulo, que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida seja revelada em nosso corpo. Isso precisa gerar em nós um ânimo para enfrentar as coisas. E não digo enfrentar uma montanha grande, talvez você precise enfrentar uma pedra pequena. E a mesma força que te impulsiona a enfrentar uma pedra pequena, te impulsiona a enfrentar uma montanha. Nós podemos ver pela vida de Davi. O mesmo espírito que o guiou para matar um urso, para matar um leão, foi o mesmo espírito que o fez matar um gigante. Essa é nossa bendita esperança. A esperança é de que Ele não só veio, como também virá e restaurará todas as coisas. Essa é a nossa alegria. Aleluia, aleluia. Em 2 Coríntios 4:16 e 18 vai dizer: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Isso aqui Paulo falando. Paulo que foi chicoteado, apedrejado, naufragou, tá certo? Naufragou, ficou preso. Ele estava dizendo que as tribulações dele eram leves e momentâneas. E nós hoje temos uma fé livre para ser professada. Nós temos um Deus de provisão. Nós temos alguns de nós, temos emprego, temos comida dentro de casa, temos um lar tranquilo, temos uma família protegida. E nós ainda insistimos em estar no lugar de reclamação, em estar no lugar de que tudo me falta e eu não sou bom para nada, estar no lugar de comiseração. Deus não te chamou para isso. Como o pastor Robson falou, humildade é você simplesmente receber. Eu não merecia, mas se o Senhor me deu. Eu não merecia, mas se o Senhor quis me dar. Aqui nem aquela trend, né? A Júlia fazendo aqui é o salão da minha mãe, se quiser vir ver. Então, se Deus disponibilizou, você pode ir lá e pegar. A força do Senhor. A alegria que vem do Senhor é a nossa força. Não é a alegria que a gente consegue gerar em nós mesmos. É a alegria que a gente suga do Pai. Essa é a alegria que nos dá força. A alegria que é dele, não é que a alegria é nossa. A alegria é dele e a gente suga o que ele tem e aquilo nos dá força. Aleluia! E essa é a razão da nossa fé. Isso que deve sustentar a nossa fé. O sangue de Jesus cobrindo todas as áreas. Você já percebeu que quando, por exemplo, esse tempo de chuva, a água não pede licença? A água ela se alastra por onde tiver canto para ela se alastrar. Aonde ela tiver buraco, aonde ela tiver lugar, ela está indo. O sangue de Jesus é da mesma forma. O sangue de Jesus se alastra dentro de nós. A ponto de que não tem mais lugar para outra coisa. Não tem um pedacinho seco. Está tudo molhado do sangue. E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa bendita esperança. Aleluia. Aquele que
já tem um lugar pronto para a sua igreja. E tudo que a gente vive aqui, querido, não é nada do que tudo que a gente vai viver. Nada. Como eu ouvi aqui, a primeira vez que eu ouvi aqui, dizendo que as coisas que a gente conquista vai ficar tudo pro anticristo. Não é errado você conquistar, mas tem o senso desse propósito, sabe? Disso que te move. Por que é que você está aqui? Por que é que você permaneceu quando muitos outros não permaneceram? Por que é que você está aqui quando essas cadeiras estão vazias e você podia estar em outro lugar? Porque eu tenho certeza que a aflição você já passou. Mas existe algo que nos mantém. E é a promessa de que o nosso Pai, Deus no meio do seu povo, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. A mensagem do arrebatamento não deve te assustar, mas deve ser a sua esperança. A mensagem de que Ele voltará e que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais dúvida, porque todas as respostas vão estar nele. É isso que deve... Eita, Senhor, eu acordei mais uma manhã e está mais perto. Está mais perto. O Cordeiro Imaculado de Deus. Isso é glorioso demais. Para que a gente fique somente com a cara de pastel. Tipo, tá bom. Isso é grande demais, amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Letícia, é uma bênção. E enquanto tu estava ministrando, eu vi assim, sabe, o Senhor fazendo assim algo incrível na tua vida, sabe? Muitas pessoas vão ser alcançadas através da sua palavra, do que você fala, do que você ministra. Amém? Você sabe disso. Amém. Boa noite, graças